Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicenzi e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com 2 séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, minha convidada, e você pode me ajudar a co-criar esta série enviando as suas perguntas para o e-mail luciano@softwaremental.com. Muito bem, o tema de hoje é a segunda parte da coragem, né? Coragem, como você enfrenta seus desafios, parte 2. No episódio passado, eu falei um pouquinho para vocês sobre a coragem como combustível da força de vontade, né? Então, a sua força de vontade ela é mais persistente, contínua e expandida, ou forte, conforme o seu nível de coragem pessoal para enfrentar aí os seus desafios. Então, a coragem, ela nos permite desafiar as nossas próprias fronteiras mentais, nos permite sair em busca do novo, né, para ser capaz de lidar aí com desafios de uma maneira contínua e resiliente, né, ou seja, sem esmorecer. A coragem, então, ela tem 2 conceitos, né, eu tratei disso também, é o conceito da responsabilidade na tomada de decisão, ou seja, quem toma a decisão é você, e a responsabilidade pelos seus resultados, quer você goste, quer você não goste, a responsabilidade é sua, fundamentalmente e essencialmente sua. E a questão da resiliência, que é justamente a capacidade de você enfrentar os desafios, você pode até vergar, mas não quebra. Aquela pessoa, por exemplo, que ela tem flexibilidade de vidro, ou seja, vergou um pouquinho, ela quebra, é porque ela tem baixo nível de coragem pessoal, certo? E eu terminei o conteúdo do nosso episódio passado falando sobre a coragem como uma medida da sua vulnerabilidade, e é justamente aí que eu fiquei de dar a sequência nesse nosso encontro de hoje sobre a vulnerabilidade, falando um pouquinho mais sobre a vulnerabilidade, né? Então, o que a vulnerabilidade significa, ou por que a vulnerabilidade é a medida da sua coragem? A vulnerabilidade é a saída da zona de conforto para uma zona de desafio, né? Se a gente pudesse fazer, então, aqui uma caracterização mais clara dos nossos movimentos de dentro para fora, nós temos a zona de conforto, que é onde as coisas são familiares a você, não quer dizer que sejam boas, mas elas são conhecidas, elas são familiares, então, sobre certos aspectos, elas já estão sobre o seu domínio. Nós temos a segunda zona, que é a zona de desafio. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente entra numa zona de desafio. E a terceira seria a zona de luta, onde aí normalmente o nível de estresse está acima da nossa capacidade de processamento emocional, ou de suporte emocional, ou de estofo para lidar com a situação, e normalmente a gente nessa hora frita mesmo. Então, a vulnerabilidade é um movimento que a gente faz de saída da zona de conforto, entrando na zona de desafio. Sair daquilo que é familiar para o que é novo. E, ao lidar com alguma coisa nova, a gente sabe que lida com algum nível de incompetência. Então, aquela pessoa, por exemplo, que ela se diz perfeccionista. Aliás, eu lembro até de uma entrevista uma vez do Leandro Carnal falando sobre pessoas que vão fazer entrevista de emprego, e aí o entrevistador pergunta assim para a pessoa, me diga aí um defeito seu, e a pessoa fala, eu sou perfeccionista, e no vídeo em si ele até faz uma crítica a isso, mas perfeccionismo é uma forma da pessoa querer disfarçar para não falar que ela tem algum tipo de limitação, ou problema, ou de defeito, se a gente pudesse usar essa expressão. Eu particularmente não gosto, porque quem tem defeito é peça de fábrica, né? Nós temos limitações e imaturidades. E na verdade, se fosse fazer uma entrevista comigo e a pessoa dissesse assim, eu sou perfeccionista, eu teria uma série de ponderações sobre ela, porque o perfeccionista é a pessoa que não tem coragem.
A coragem, ela morre no perfeccionismo. Por quê? Porque o perfeccionismo é aquela pessoa que não quer errar. A pessoa que ela é perfeccionista, ela não gosta do erro, ela não gosta da exposição, ela não gosta da fragilidade que a exposição traz. E ela então tenta ser perfeita em tudo para não ter espaço para crítica, para ponderação, para avaliação daquilo que ela entrega. E isso faz com que ela então muitas vezes se postergue muito ou tem um prazo de entrega às vezes muito elástico, porque ela quer fazer tudo com perfeição e rever 10, 20, 100 vezes, se for o caso. Então, o perfeccionismo é uma postura que denota baixo nível de coragem pessoal à exposição. Então, é uma postura que eu costumo dizer que ela é anti-criatividade, porque a criatividade ela sempre envolve risco. A pessoa que ela quer ser perfeita porque ela não quer ter erro, não há como ser muito criativa dentro dessa condição, não. A criatividade dela vai sofrer muito em função desse perfeccionismo aí. É anti-timing, ou seja, ela não consegue atender às vezes o timing das coisas, ela perde o timing das coisas porque fica se esmerando demais em detalhes que são secundários perante a determinada situação e acaba não conseguindo cumprir determinados prazos necessários, às vezes, para as atividades que ela faz. Também é anti-ousadia, né? Ou seja, uma postura de defesa que revela aí um medo enorme pelo erro, como eu falei. E um aspecto fundamental dentro desse movimento que nós estamos fazendo, então, de usar a nossa coragem, de sair da zona de conforto para a zona de desafio, um primeiro aspecto que a gente tem que fazer é lidar com os nossos próprios medos, né? E uma coisa, e um mito que é importante a gente já aproveitar para desfazer aqui, é a ideia que a pessoa corajosa é uma pessoa que não tem medo. Besteira, mentira. Toda pessoa corajosa, ela tem medo em certas circunstâncias, sim. Isso é do nosso instinto de sobrevivência. Então, o medo, sentir uma insegurança é algo extremamente natural. A diferença é que a pessoa que ela é corajosa, ela não se deixa paralisar pelo medo. Ela não deixa de fazer, ela não deixa de ter a ação, o movimento ou tomar a decisão, qualquer que seja, em função das suas inseguranças, em função das suas certezas. É importante que a gente lembre no momento de decisão que é sempre claro para a gente aquilo que a gente está abrindo mão e não é muito claro se vai dar certo mesmo ou não vai. E essa é a exposição ao risco. Essa é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, então, ela significa justamente essa predisposição da pessoa de lidar com alguma situação que não é clara, não é controlada ou não é dominada. Isso é a vulnerabilidade. Um dos aspectos, então, por exemplo, que dificulta muito que a pessoa desenvolva essa capacidade é muitas vezes a necessidade, a vergonha, por exemplo, pelos erros que comete, ou a sensação de vergonha que ela sente quando comete algum erro. E aqui eu gosto muito da Brené Brown, que tem um livro que eu recomendo sempre, que é O Coragem de Ser Imperfeito. Ela faz uma distinção entre a culpa e o medo. A culpa é por algo que eu fiz, a culpa é a vergonha, perdão. A culpa é por algo que eu fiz, a vergonha é por quem eu sou. Então a vergonha ela é mais ampla e tem um nível de impacto e afeta muito mais os nossos comportamentos que a culpa propriamente dita. Só que tanto a culpa quanto a vergonha, elas não nos ajudam a progredir se eu não entendo que eu sou um ser em desenvolvimento, um ser que está procurando aprender. Se eu estou procurando aprender é porque eu ainda não sei, eu não tenho domínio sobre alguma coisa. Ok? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, em relação a esse medo, nós temos 3 instintos básicos que permeiam os nossos medos de modo geral. O primeiro instinto básico é o de preservação. O instinto de preservação está ligado à defesa da própria vida, né? A sobrevivência em si, num nível mais físico mesmo, mas ela também existe do ponto de vista psicológico.
Então, aquilo que expõe a pessoa a um tipo de perigo psicológico leva ela a ter uma reação de medo, né? O medo é normalmente relacionado a algum aspecto que possa ser agressivo à minha pessoa, ok? Então, algum alerta de perigo, né? E aí é que vem o medo em si. Um segundo impulso que a gente tem forte, básico, primário na nossa manifestação é a socialização, a necessidade de interagir e de ser aceito pelos grupos de convívio. Isso está relacionado aí às necessidades interpessoais, as chamadas necessidades interpessoais, de se sentir parte, de sentir que tem algum nível de influência, de se sentir respeitado ou estimado dentro de um grupo. Essas necessidades interpessoais, elas só são satisfeitas através do grupo e pelo grupo. Elas estão extremamente relacionadas ao nosso conceito aí, ao nosso impulso básico de socialização. Cada vez que eu me sinto, então, de alguma forma, fazendo alguma coisa onde eu corro o risco de ser rejeitado pelo grupo, o medo aparece, se torna uma situação de perigo na minha mente, o medo aparece e há uma insegurança maior, né? E o terceiro impulso ou instinto básico é o de evolução mesmo, de desenvolvimento. Repetir as coisas sobre certo aspecto, lá pelas tantas, incomoda, enche o saco, entedia. E a gente quer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Só para quebrar a rotina, só para sair, só para fazer alguma coisa diferente. Ou seja, a repetição da repetição, da repetição, da repetição nos entedia, nos aborrece. Lá pelas tantas, a gente precisa de um movimento para frente. Essa necessidade de aprender coisas novas, para o perfeccionista, por exemplo, ocorre de uma maneira muito devagar, porque ele quer ter muitas certezas. E não há como a gente ter uma coragem de bom nível se a gente quer ter certeza do que está fazendo. Existe, obviamente, aquela condição, por exemplo, onde a pessoa ela está mais segura, ela está convicta, e a convicção que ela tem antes de fazer alguma coisa sustenta a coragem, sustenta a força de vontade dela. Mas isso não é o padrão, não é o mais comum. O mais comum, em muitos aspectos, é a gente jogar a bola para frente e sair correndo atrás. E nessa perspectiva, o perfeccionista, ele é lerdo, ele é lento, porque ele quer ter certezas. Não há como ter certeza sobre alguma coisa que não aconteceu. Então não há como ter certeza em relação ao futuro. Se você está esperando ter certeza para fazer alguma coisa, esquece, você não vai fazer nada, você vai ficar sempre na mediocridade, no mesmo lugar, patinando, atolado na lama. Não vai sair do lugar. É preciso que haja uma predisposição ao risco. E isso significa o erro, isso significa que pode, então, de alguma forma que você se sinta psicologicamente inseguro, socialmente rejeitado e com baixo nível de aprendizagem naquilo que está fazendo. Se você se deixar levar por esse estado emocional, você não sai do lugar. Então é preciso lidar com isso para tornar todas essas condições questões ou impulsos para o seu aprendizado, impulsos para o seu desenvolvimento e que te permita dar novos passos. O medo, de forma geral, ele exibe 4 reações clássicas. A paralisia, que é o primeiro que eu já citei agora há pouco, que é a pessoa que ela fica paralisada numa situação de medo. A fuga, que é dar no pé, é a mais comum e a mais fácil da gente observar aí no dia a dia, porque é muito explorada aí até por desenho animado, filme, série, novela, etc, etc, etc. A submissão é uma reação típica do medo. A pessoa, então, ela não quer confrontar porque ela não se sente psicologicamente segura de fazer aquela confrontação. Então, ela se submete a uma situação, e muitas vezes uma situação que não é legal. E isso dentro da nossa sociedade aí, que é uma sociedade machista, que é uma sociedade paternalista, por exemplo, pesa muito sobre a mulher, e a importância da mulher ter consciência disso para ela não se deixar paralisar ou ficar submissa em função desse conceito
que permeia a nossa sociedade, ou seja, que ela possa manter os seus posicionamentos com clareza e com assertividade dentro daquilo que ela entende ser necessário, importante para a vida dela, para os objetivos que ela estabeleceu e por aí vai. Então, paralisia, fuga, submissão. A quarta reação típica é a agressão. A agressão, a pessoa que ela é mais agressiva, ela normalmente é uma pessoa que tem muito medo. Essa turma, que é uma discussão recente nossa aí, da homofobia, dos machões que não toleram os gays, etc e tal, a maioria desses machões aí, muito agressivos, são, na verdade, pessoas que estão morrendo de medo com aquela situação. A agressividade é um sintoma típico do medo. Quando você está dominando uma determinada situação, bem resolvido em relação a uma determinada situação, tranquilo, as coisas não te tiram do prumo. As opções dos outros ou as ações dos outros também não te tiram do prumo. Você sai do prumo quando alguma coisa está saindo do seu controle e, de alguma forma, a pessoa se sente ameaçada. Só que, em vez dela ficar paralisada, dela fugir ou dela se submeter, ela tenta eliminar a fonte que traz o desconforto para ela, que traz algum aspecto que vai levá-la a refletir sobre quem ela é e que opções ela tem. Então, nesse tipo de movimento, ela opta por agredir, ou seja, vou tentar eliminar a fonte do meu desconforto para que eu não precise nem sequer pensar sobre isso. E usa, então, da sua agressividade, né? A coragem, diferente disso, é a sua capacidade de você enfrentar esses medos internos e seguir em frente, correndo o risco. Em termos do ambiente, por exemplo, de negócios, se a gente for pegar a figura do empreendedor, o empreendedor é um sujeito que corre riscos enormes. A empresa que ele está tentando criar, a chamada startup, por definição, um investimento de risco ou uma empreitada de alto nível de risco, que ele não sabe nem se essa ideia vai ser aprovada, se as pessoas vão gostar disso, se ele vai ter uma boa estrutura para entregar isso em alto nível, se ele vai conseguir distribuir isso para que as pessoas tenham acesso, se ele vai conseguir comunicar isso para o mercado e o mercado vai entender e aceitar. Então, o que não falta para um cara que quer empreender na vida é o risco. Então, o desenvolvimento da coragem, ele passa muito por essa relação sua com o risco. Você só vai conseguir se expor ou estar vulnerável, ou seja, você só vai conseguir manifestar de fato a sua coragem quando você tem que correr algum risco ou você está correndo algum tipo de risco. Veja então, minha gente, que a coragem não é a inexistência do medo. Aliás, é bom que a gente tire um outro mito: você não domina o medo. O medo ou ele existe ou ele não existe. Você não domina o medo, você domina a situação. E conforme a situação, pode ser que aquilo te dê insegurança ou não. Mas não é o medo que você domina a situação, a sua relação com aquela situação. E aí pode ser que você tenha, então, dentro disso, medo, uma reação de medo ou não. Então, a coragem é justamente quando você parte para esse enfrentamento. Quando você parte para essa zona de desafio e você vai ter que lidar com um nível de risco maior ou menor. Quanto menor é o nível de risco, mais simples é a sua decisão e mais ao encontro do que todo mundo quer ela é. Então, o indivíduo ele vai ser corajoso e ele vai largar as drogas. Ótimo, velho, mas todo mundo vai te aplaudir nisso e muita gente vai bater palma para você e vai querer te dar apoio nessa história. Então, embora seja um aspecto forte, uma situação de superação real, e aqui eu não estou tirando nenhum mérito da pessoa que faz esse movimento, muito pelo contrário, precisa aplaudir mesmo, mas ainda é um movimento que vai ter muito apoio e aceitação popular para esse movimento. Coragem mesmo precisa quando você vai fazer alguma coisa que vai contra o fluxo natural da cultura predominante. Ou seja, quando você vai numa direção diferente do que a sociedade espera que você vá.
O inovador é um cara que faz isso. O empreendedor é um cara que faz isso. E principalmente quando ele concilia as duas coisas, ele é empreendedor e inovador, ele necessariamente vai enfrentar resistências. Se você vai tomar uma decisão mais séria na sua vida, por exemplo, em relação à sua família, se você vai permanecer ou não permanecer num determinado relacionamento, e isso vai causar um choque, um impacto nas pessoas que convivem com você, você vai ter pressão de novo. E aí o nível de risco, ou seja, de exposição, é maior. Ok? Então, um aspecto para você analisar o seu desenvolvimento da sua coragem é comece a fazer uma avaliação do seu perfil em relação ao risco. Quem é você em relação a correr riscos? É um cara conservador? É uma pessoa moderada? Ou é uma pessoa riscomaníaca? Essas pessoas que fazem esportes radicais são riscomaníacos. Eles se alimentam da adrenalina para se sentir vivo. Normalmente, isso tem alguma relação com a falta de significado no dia a dia. Normalmente. Não quer dizer que é sempre. Mas ela precisa daquelas altíssimas doses de adrenalina para sentir de fato algum nível de prazer, algum nível de bem-estar maior. Normalmente depois disso. Pelos efeitos que as descargas de adrenalina mais intensas causam, né? Então, como é que é o seu perfil? Você é uma pessoa conservadora em relação a risco, não gosta de correr risco? Às vezes você pode ser conservador em relação, por exemplo, a dinheiro e mais ousado em relação a relações afetivas, ou ao contrário. Você pode ser uma pessoa mais tolerante ao risco nas operações financeiras e menos tolerante nas relações afetivas, ou nas relações de trabalho, ou nas relações sociais, ou nas relações familiares. Aí conforme o contexto, né? Então, eventualmente, a gente pode ter tolerâncias diferentes a situações diferentes em termos de risco. E aí o que você tem que avaliar é qual é a sua tolerância em cada um das situações mais comuns no nosso dia a dia e fazer uma avaliação de você mesmo. Aquelas que você é menos tolerante ao risco, normalmente é aquelas que você tem menos desenvolvimento ou maturidade. Você é mais basicão em relação àquele aspecto da vida. Mas café com leite está começando ainda, tem pouca maturidade, pouca experiência para lidar. Quanto mais maturidade ou experiência você tenha sobre um determinado campo, qualquer que seja, mais tranquilidade e segurança você tem para aceitar riscos maiores em relação àquilo que faz. Ok? Curiosamente, minha gente, nessa nossa nova economia e que faz com que a gente esteja fazendo todo esse movimento aqui no software mental para ajudar as pessoas a fazer a sua transição em relação a um mundo mais linear para um mundo exponencial, um mundo mais cheio de novidades, cheio de novas situações, novos impactos e por aí vai, é justamente para ajudar nesse processo de relacionamento com as mudanças. As habilidades, por exemplo, da nova economia, elas exigem saber lidar com o risco, pois são habilidades socioemocionais, e as habilidades socioemocionais são permeadas pela exposição pessoal. E aí aparece de novo o conceito de vulnerabilidade. Então você pega lá a resolução de problemas complexos, pensamento crítico. Não adianta você ter pensamento crítico se você não expressa isso. Então, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, são todos fatores, por exemplo, que envolvem um alto nível de exposição. Há um nível de aceitação externa maior ou menor. E por isso é que entra aí a nossa vulnerabilidade. A coragem permite você seguir em frente passo a passo, só começando para ver, só experimentando para ver. O que para nós aqui no software mental é importante para desenvolver as suas fronteiras mentais, expandir essas fronteiras, é porque sem coragem não há protagonismo. Se você quer ser o protagonista da sua própria história, se você quer ser o ator principal
da sua história, necessariamente você vai passar pelo risco. Se você for analisar qualquer protagonista em qualquer filme, novela, série, etc. e tal, você vai ver que é uma pessoa que passou por situações complexas, de alto risco, e a pessoa conseguiu superar, conseguiu dar a volta por cima, conseguiu ter um resultado diferente a partir daqueles fatos da trama, né? A sua vida também é cheia de fatos desafiadores, momentos de desafio pessoal, no qual a coragem é que te permite você ser, então, um protagonista efetivo ou, eventualmente, um coadjuvante da sua própria história. Coadjuvante da própria história é aquela pessoa, então, que os outros tomam as decisões por ela. Se você, por exemplo, é daquelas pessoas que alguém pergunta: o que você quer de sobremesa? Você diz tanto faz, pode parar por aí. Começa a se posicionar mais claramente. Nas pequenas coisas, tudo, começa a ter atitude, começa a ter posicionamento. Começa a expor mais aquilo que você acha, pensa, acredita. E isso vai te ajudar, pouco a pouco, a desenvolver mais a sua coragem. Ok? Nós aqui do Software Mental queremos te ajudar nessa sua trajetória. Conte conosco. Muito bem, pessoal. Vamos aqui então chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast da série Reflexões. Lembrando por que nós tratamos desses temas aqui no Software Mental, porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Use a sua coragem com mais inteligência para você conseguir cada vez mais resultados que te deixem mais feliz, que te deixem mais satisfeito com o seu próprio desempenho, que torne você cada vez mais o protagonista da sua história. Você pode me ajudar sempre a construir esta série, mandando suas dúvidas, perguntas, ponderações para o e-mail luciano@softwaremental.com. No próximo episódio, nós vamos encerrar a série da coragem respondendo aí algumas questões que chegaram aí em relação ao tema. Tá bem? Obrigado, um abraço e até o próximo episódio.